Iniciando mais uma análise Fla comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal Coluna do Fla. Eu utilizo Coluna do Fla porque é um site especialista em notícias do Flamengo, ao qual eu gosto de ler e ficar bem informado. Então vamos fazer análise dos títulos de cada assunto que foi dado no dia de hoje. Arrascaeta analisa contratação de Paquetá pelo Flamengo e manda recado ao elenco antes da Recopa. Ele falou é muito interessante, que ano passado vai ser 70 jogos, o Flamengo disputou, então todo mundo vai jogar, então é algo tem que ser considerado, não esse reserva, por isso que eu falo. O Flamengo tem que estar sempre aumentando o nível, aumenta o nível, jogadores que não vêm bem, vai acabar saindo. Saiu o Alan, que é um bom volante, infelizmente no Flamengo não encontrou futebol, porque chegou Saul, chegou De La Cruz, chegou o Eric Pulgar jogando bem, o Jorginho chegou e dominou ali a situação, e tem o Everton Araújo que começou muito bem. Então o Alan perdeu, teve pro alto clube. Então cada vez mais o Flamengo contratar grandes jogadores para aumentar o nível. Sobre o Paquetá, ele falou, um cara diferenciado, é um cara que tem a bola, então é fácil, e aos poucos ele tá pegando ritmo. Então, quando entrosar a movimentação, porque quando você joga junto com um jogador há muito tempo, quem já jogou bola sabe muito bem. Você sabe onde o outro jogador vai passar, sabe a movimentação. Aquele jogo, acho que foi o primeiro jogo contra o Corinthians, teve um jogo que o Flamengo jogou muito mal com o Paquetá, porque não estava entrosado o Paquetá com a Arrascaeta. Acho que foi contra o São Paulo, se não me engano, não sei. Teve o primeiro jogo do Paquetá, ele não fez uma grande partida, errou muito passe. Internacional, foi com o Internacional, ele errou muito passe, não teve uma boa movimentação, e aos poucos ele está entrosando ali. Como volante, já fez um gol, ele vai encontrando espaço. Então, daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Paquetá, sobre o negócio de movimentação, no lugar onde vai ficar. Mas é o que é isso que eu tô falando, ele vai entrosando com os companheiros, sabe a movimentação de cada jogador, qual o estilo do passe que o jogador gosta de receber, qual o tipo de jogada que o jogador que joga do lado dele faz. Então, quando isso aí for enraizado dentro dele, ele vai conseguir ser soberano ali na posição dele. Mais notícias do Flamengo. Felipe Luiz cita dificuldade na Recopa e falou esse momento do Flamengo. É isso aí, ele falou esse momento de evolução emocional do Flamengo, que é muito importante. Venceu o Botafogo, um rival pelo Campeonato Carioca, onde o Flamengo não fez um bom Campeonato Carioca, que começou com o time sub-20, e o time sub-20 não respondeu como o Flamengo planejou que ia responder. Poderia ter vencido os primeiros jogos, mas eu concordo com o Artiço, que o Artiço falou, esse time sub-20 não fez maus jogos, só o resultado não veio. E quando o Flamengo começou a jogar com o time titular, começou meio tropeçando, ganhou o Vasco, perdeu o Fluminense, perdeu para o São Paulo no Brasileiro, e depois empatou com o Internacional. O Flamengo começou meio complicado, e agora o Flamengo vem uma sequência de vitórias. Começou pelo Sampaio Corrêa, pegou vitória, fora de casa, venceu domingo com o Botafogo. Então a autoestima está muito boa, o momento está muito bem, mas vai ser um jogo difícil porque vai jogar na Argentina. Nós sabemos muito bem como esses times argentinos são raçudos, então o Flamengo tem que ter tranquilidade, principalmente tem grandes jogadores, paga muito bem esses jogadores para que saiba lidar com a pressão. Então são jogadores bem rodados, bem experimentados, que tem que tirar esse lado psicológico fora de campo aí, que desse Lanús que vai vir para cima. Então eles também tem que ter uma mentalidade, melhor falando, falar psicólogo, não, mentalidade muito forte para aguentar pressão. Os jogadores jogar o Copa do Mundo, etc. Então o Flamengo
tem que trabalhar em cima disso. Vamos para uma notícia, voltando a falar de Paquetá. Volante ou ponta? Felipe Luiz revela quais são os planos para Lucas Paquetá no esquema do Flamengo. Vamos lá. Acho que o Flamengo contratou o Lucas Paquetá para fazer aquela função que é feita pelo Gerson. Se você pegar a característica do Paquetá e do Gerson, são muito similares. Então acho que o Felipe Luiz aceitou a contratação com esse olhar como ponta direita. Só que o Paquetá é um jogador que joga em várias posições, como o Carrascal também. Carrascal foi contratado para ser reserva do Arrascaeta. Só que ele jogou muito bem pela direita, joga muito bem pela esquerda. Então o Felipe Luiz conseguiu sempre achar um espacinho para Carrascal ali na equipe. Então a mesma coisa que o Paquetá, é um jogador que joga como 9 também. Jogou nesse último jogo que o Pedro não pôde entrar. O Paquetá viu a reverência ali, sendo um camisa 9. Então quando você vê o Paquetá, você vê ele em várias posições. Mas o que eu quero também citar é a questão da surpresa. O Felipe Luiz pode fazer sempre uma estratégia que o treinador adversário não perceba. E tem que começar agora, porque quando chegar lá no final do ano, onde tem final de Libertadores, tem final de Copa do Brasil, tem reta final do Campeonato Brasileiro, ele puder exigir esse esquema de modificar a equipe e os jogadores saberem estar adaptados a essa mudança de esquema tático. Porque se você pegar o último jogo, o Flamengo jogou no 4-2-4, com Everton Araújo e Eric Pulgar e 4 atacantes, Samuel Lino, Bruno Henrique, Prata e Carrascal ali fazendo aquele setor. Então, e no jogo anterior, desculpa, qualquer Everton Araújo não, foi Eric Pulgar e Paquetá, volante contra o Botafogo. No anterior jogou no 4-3-3 normal, então ele vai conseguir muito bem mudar o esquema tático dele conforme os adversários. Então se vai começar agora, vai ser esse trabalho de mudança tática. Quando chegar lá no final do ano, os jogadores já estão adaptados à mudança e o time adversário não vai saber como se adaptar ao jogo do Flamengo, porque não sabe qual é a escalação que o Felipe Luiz pode armar contra os adversários. Vamos para outra notícia, falando de novo do jogo de amanhã contra o Lanús. Análise expõe pontos fracos do Lanús antes do jogo contra o Flamengo. Pela reportagem ele fala que eles são fracos no contra-ataque. Eu falei no programa de ontem que se eu fosse Felipe Luiz, não acompanho o treino, é o que eu vejo nos jogos, com minha análise. Então não sei nada, Felipe Luiz pode mudar o time todo, mas eu creio que Felipe Luiz poderia fazer esse time para jogar contra o Lanús. Goleiro Rosa. O Varela vem com essa adaptação, não está 100%, não sei para esse jogo vai dar 100%, então vou colocar Emerson Royal, que já vem jogando. Não vou colocar o Varela por causa disso, não sei como está a condição física dele. Quem sabe é o Felipe Luiz com a comissão dele. Zagueiros, na minha opinião, Fitão e Léo Pereira. Eu acho que Fitão está melhor que o Ortiz, na minha opinião. O Felipe Luiz tem esse treinamento ali e durante o treinamento ele consegue visualizar coisas que eu não consigo saber. Eu só tenho jogos para ter essa visão. Lateral esquerdo colocaria o Alex Santos, não sei a condição física dele, porque ele vai no terceiro zagueiro ali muito bem e o Royal pode subir com mais força ao ataque. Jogaria com o Eric Pulgar e Everton Araújo, duas torres, dois jogadores altos, que acho que o Luiz vai arriscar muito a bola aérea dentro da zaga do Flamengo, então é bom ter dois volantes altos que saem do jogo. Meus meias seria Luiz Araújo, que eu
que eu vejo que ele tem a recomposição muito boa defensivamente, e pela esquerda eu colocaria o Cebolinha. Desse jogo tinha aí o Lucas Paquetá no primeiro momento. Não sei todo jogo pode entrar o Paquetá, mas acho que nesse primeiro momento eu colocaria Luiz Araújo e Cebolinha para você que é a linha de 4-4-2 com duas linhas bem fechadinhas, não deixando o time do lá Luiz cruzar muita bola na área, que normalmente é o que o futebol argentino pratica. Dois volantes de marcação, dois atacantes que marcam bem, Arrascaeta e Bruno Henrique. Bruno Henrique entraria nesse esquema aí de jogar de contra-ataque. Arrascaeta pegando a bola, tentando lançar ele em velocidade entre as linhas do Nanuis. Vou continuar a notícia, porque daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre o Bruno Henrique. Vamos lá, para mais próxima notícia. Flamengo toma atitude em meio à situação de prata antes de ter jogo contra o Lanús pela Recopa. O Prato tomou cartão amarelo por aquela expulsão que ele teve na semifinal contra o Haas lá. É uma coisa que o Flamengo tem que aprender quando joga futebol da América do Sul. Quando joga com a Conmebol, Libertadores, Recopa, sei lá mais o que, também tem que ter essa inteligência. Não fica caído o jogador. Tomou pancada, tá para levantar? Levanta. Não espera juiz ir na sua onda. Se tá para levantar, aguentar a dor, faz isso. Espera, porque é jogo lutado, é jogo cativado. Ele levantou, tá peitado levantou com tudo para cima do jogador, o jogador caiu, o juiz foi lá e expulsou ele. Então o jogador do Flamengo não pode repetir esse erro, tem que passar o vídeo. Caiu, levanta, que eles vão pisar, eles vão puxar, eles vão provocar. Então não cai nessa onda. Caiu, levanta, aguenta a dor e continua. É algo assim que eu acho que o futebol brasileiro tem que aprender quando joga no futebol sul-americano. Não ficar caindo, querendo que o juiz apite alguma coisa. Tá para levantar, levanta. Por quê? Quando o jogador do Haas lá foi puxar ele levantou em 2 tempos. Porque não levantou antes, não aguentou a dor, ficava mancando, esperava um momento que realmente tivesse a bola para cair em campo, pedir atendimento médico. É inteligência, também tem que ter uma inteligência em relação a essa catimba. Vamos para a última notícia para fechar. Não tenho o que precisa o 9. Perdão, não tenho o que o 9 precisa fazer. Bruno Henrique é sincero sobre o improviso como centroavante no Flamengo. Acho que não está sendo mais improvisado. Já jogou a temporada passada todo com 9 e vem se adaptando. Já a palavra é adaptação, é a mudança de característica. Um ponto ele perdeu a sua arrancada. Pensar que no jogo contra o Paris Saint-Germain, quando ele caiu pela ponta, jogou muito bem, mas ele, como 9, ele pode ter um diferencial que é a sua velocidade. Se ele souber lidar com a velocidade dele e aumentar o poder de finalização dele, eu acho que ele fica viu 9 completo. Cristiano Ronaldo é a mesma coisa, ele jogava pela ponta, aos poucos foi se adaptando como 9 e hoje é 9 da seleção portuguesa, é artilheiro ponte passo, porque ele se adaptou, entendeu como é jogar como 9 e ali teu fruto. Eu acho que o Ney tem toda a característica que tem Cristiano Ronaldo. É claro que o profissionalismo do Cristiano Ronaldo é bem melhor, é um jogador melhor do mundo várias vezes, mas estou falando características de jogo. O Bruno Henrique é um jogador veloz, é um jogador que tem bom cabeceio, bola aérea. Tem que melhorar seu poder de finalização. Acho que ele finaliza bem. Em 2019, contra o Nacional, naquela semifinal, quarta final contra o Nacional pela Libertadores de 2019, fez 2 gols com característica de 9. Eu acho que é questão só dele se adaptar. Se adaptar e ele vai conseguir jogar muito bem. É uma visão que eu tenho que o Henrique vai se encaixar muito bem como 9
em algum momento do jogo, da temporada. Vou finalizar a análise hoje. Amanhã eu volto com mais falando sobre o nosso Flamengo.